Galera, eu queria dizer que eu tô muito feliz aqui, velho, de estar nesse podcast, né? O início de um projeto muito interessante, que é o podcast, o videocast, né? Da Evo, né? E um portal para que, muito além do produto, mas que os fisioterapeutas eles possam tirar as dúvidas, contar as histórias e ter uma ferramenta que serve para auxiliar. Da mesma forma que a ferramenta ela serve para auxiliar, eu acredito que o canal de vocês vão servir para auxiliar. Eu estou muito feliz de estar aqui no pontapé inicial de tudo isso, né? De estar entendendo mais um pouco sobre a profissão de vocês, de estar com profissionais competentes que vocês são e que tem histórias de vidas fantásticas que a gente vai poder contar aqui e caminhar. Beleza? Simbora. Primeira coisa assim que é importante falar um pouco da história de vocês e falar um pouco da marca. A história de vocês, gente, não é pra falar assim, eu tava lá na barriga de minha mãe. Não é isso não, né? Senão, porque eu sei que o currículo de vocês são, assim, extenso. Acho que tinha que ser um podcast para cada um aqui, para cada um contar a história de vida, os erros e acertos. Mas contar um pouco das dores, do que aconteceu com a Evo, como foi que chegou a marca, né? Quais foram as necessidades. Vocês já começaram isso comigo, mas eu queria que vocês começassem aí a contar um pouco a história das dores, da profissão, da história, como se conheceram e como chegou aí nesse projeto maravilhoso que é a Evo, que tem tudo para dar certo. Amém. Amém. Comece aí, Pedro. Bem, minha história é de fisioterapeuta formado a Pedro. Pedro, meu nome é Pedro, formei em 2006, então estamos aqui com 16 anos, né? 16 anos de formado. Depois de formado fiz residência, comecei a trabalhar com terapia intensiva desde sempre e depois de um tempo formado entrei na Pulsar, né? Onde eu estou até hoje, né? Sou um dos sócios, juntamente com o Daniel. O Chico está agora também fazendo parte da equipe. E a Evo foi uma dor grande, né? Na verdade, na Pulsar, a gente já sentia essa necessidade de formalizar um pouco as avaliações da gente. A gente sempre fomos fisioterapeutas que dentro de hospitais queríamos fazer talvez algo a mais e talvez o sistema ali não permitisse que a gente fizesse tudo, entregasse tudo, ou não fôssemos remunerados por tudo que a gente queria entregar. Então, na Pulsar era onde a gente queria, eu costumo dizer que era onde a gente fazia o que a gente não fazia dentro dos hospitais. E uma dessas coisas era uma avaliação bem feita, mas ficou insuficiente fazer uma avaliação. A gente precisava mostrar agora a avaliação do que a gente fez, a gente precisava mostrar resultado de onde a gente chegou, né? Então, depois de um tempo, os familiares esqueciam de onde a gente tirou o paciente. Então, isso também foi uma necessidade da gente começar a profissionalizar um pouco essa ideia de avaliação. E depois de um tempo, né, já entrando na nossa convergência, vamos dizer assim, Dan já é meu sócio há muito tempo, então a gente já falava de avaliação, já pensava em algum programa, mas há 2 anos atrás, né, Chico? 2 anos. 2 anos atrás, acho que essa ideia de ter um equipamento, um dispositivo para automatizar a nossa avaliação, para mostrar mais resultado, para escalar, foi acho que quando começou a tomar um pouco mais de forma, né? E aí foi quando a gente entramos em contato com o Chico participou, começou a participar na Pulsar e a gente começou a abrir essa ideia de ter um equipamento de qualidade que não servisse só para a gente, né? Não servisse só para Pulsar, que servisse agora para fisioterapeutas fora aí do Brasil, fora do mundo, onde a Evo não tem limite, não. Profissionais de várias abrangências, né, na área de saúde, né? A gente vai falar sobre isso, que não é só sobre fisioterapeuta, né? Atende também outras demandas, outras profissões. E aí, Daniel, me conte aí porque a gente tá vendo um ponto de vista, né? Que nem o filme do Spotify, né? Que são os sócios, eles vão contando os pontos de vista dele, né? Tipo assim, a história não foi bem assim, Pedro. Aí, a história não foi bem assim. Fala aí, Dan, como foi, tipo assim, fale das dores, o que significa o sistema,
Como foi que chegou nesse ponto? O seu ponto de vista aí com relação a... O nome que escolheu foi Danga. Foi você, não foi, Daniel? Foi. Então fale aí, A Danga. ideia foi minha inicialmente, né? Brainstorm danado, né? Mas vamos lá. Então, Daniel, né? Meu nome é Daniel. Tinha uma história parecida com a de Pedro, os caminhos, né, na área hospitalar, a área dentro da terapia intensiva. A gente fez a residência na mesma instituição, no mesmo hospital. E a Pulsar veio, né, inicialmente eu fundei com mais 2 colegas e Pedro logo em seguida entrou nesse grupo de reabilitação, que hoje a gente faz parte ainda há 13 anos agora. E fomos crescendo, fomos buscando avaliações cada vez melhores dentro de um contexto domiciliar e dentro de contexto de clínica também, ambulatorial. E a gente tinha sempre esse gargalo, né, que era gerar esse documento, gerar um relatório de avaliação, né, tentar traduzir ali para o papel tudo que a gente fazia, que não é pouca coisa. Então, a ideia do sistema, a ideia de um software foi daí, dessa grande dor que a gente sofreu por anos, né? Então, a Evo veio de uma ideia de anos, na verdade, né? Algumas madrugadas, né? Eu me lembro claramente que era o tempo que eu tinha para ir para o computador ali, digitar tudo, pegar as planilhas, cálculos de Excel para chegar nesse documento. Então, a madrugada ali, 1h, 2 da manhã, era o horário que eu estava mais na produção, né? Porque você tinha 3, 4 relatórios para fazer. Então, o sistema Evo veio para resolver esse problema, essa dor, né, de fisioterapeutas, como o Pedro disse, ao longo do Brasil aí é nosso objetivo e quem sabe mais à frente expandir também, né? Então é um trabalho que está se iniciando, mas que a gente já está bem feliz com o alcance inicial e com o que a gente está resolvendo de problema, né, de dor. Então, bem por aí. Massa. Francisco, aí eu queria que você falasse essa questão do relatório, cara. Que é, tipo assim, a gente estava conversando um pouco antes, já fazendo projetos, e aí, tipo assim, essa questão do relatório, essa questão do dia a dia, do desenvolvimento, que às vezes o profissional ele não tem como avaliar, poxa, eu estou trabalhando muito, trabalhando menos, estou atendendo, dando um exemplo aqui, estou atendendo um hospital e eu posso levar um relatório para mostrar o desenvolvimento da equipe, né, que precisa de um número maior de profissionais, né, para poder cobrir essa lacuna, né. Estou atendendo muitos pacientes durante o meu plantão, ou até cobrar a equipe, né, tipo, poxa, eu tenho 2 profissionais aqui, um tá atendendo 14 pacientes, outro tá atendendo 6, mas esses 6 aqui que esse está atendendo, por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver o que é que... Ou, poxa, tá a mesma coisa. E não existe isso, né? Não existia na realidade, né? O que existia não era tão... Queria que você me falasse o que agrega, né? O que a ferramenta consegue agregar com relação a isso, né? Essas dores dessa parte profissional, né? Do profissional de saúde, da fisioterapia, de gerir seu próprio negócio. E o que a ferramenta agrega com relação a isso? Beleza, então eu sou o Francisco, né? Sou fisioterapeuta há 14 anos, estou um pouco mais novo que Daniel e Pedro, e a gente veio correndo em paralelo com o mesmo problema, mas sem se comunicar. Eu saí, sempre todos fomos da terapia intensiva, sempre corri em paralelo com a reabilitação cardiorrespiratória, e sempre fui focado em avaliação, em fisiologia. Pedro, já fizemos pós juntos, e sempre tive também essa dor, mas não da mesma forma, porque o volume era diferente. E nossas dores se convergiram à medida que a gente passou, né, a trabalhar junto. Eu já tinha uma planilha, mas que resolvia muito parcialmente, e aí a solução, né, que Pedro trouxe, falou, vamos tentar automatizar isso e tal, é aquela imagem que Daniel colocou de você estar em casa com um monte de coisa para fazer e tendo que fazer uma coisa que a gente entendia que aquilo poderia ser feito de forma automatizada,
mas ainda não tínhamos colocado. E também vem disso que você falou, que é da insatisfação de você não ter números, né? Eu lembro da gente conversando quando a gente estava pensando na estratégia de marketing da empresa, sua filha fazia fisioterapia, e eu falei assim, quando você estava lá com sua filha, a fisioterapeuta lhe deu algum relatório, lhe deu alta, você sabe por quê? Então, esse fator de subjetividade da profissão sempre foi uma coisa que nos incomodou, né? Todos nós ficávamos incomodados com esse tipo de falta de profissionalismo, né? A gente sempre teve uma visão muito profissional, muito quantitativa da nossa atividade, e a gente quer proporcionar a todos essa expertise, né, que a gente adquiriu aí ao longo de mais de 10 anos de atuação, que é agregar valor a outras pessoas também, né, que com o nosso sistema outras pessoas possam agregar valor ao seu serviço. Então vem daí essa questão da gestão também, né, porque se você não sabe se seus pacientes melhoram, se seu paciente não melhora, né? Você não sabe se você fez ou não um bom resultado. Acaba que a qualidade da fisioterapia fica muito agregada ao carinho que o paciente tem com o profissional e não com o que de fato ele entrega, né? E quando você mostra lá um gráfico, você era assim, agora está assim, você, né? Enfim, você consegue ver até qual foi o físio que melhorou mais o seu paciente, né? Qual é o setor que entrega mais, tudo isso. Se você tem dados, você consegue, né, interagir, você consegue mostrar um serviço, né? Meus pacientes aqui têm esse nível de funcionalidade, portanto eu preciso de mais profissionais, né? Portanto, enfim, quando você tem dados, você consegue reconhecer problemas e resolvê-los, né? Se você não tem, não consegue. E você fica, uma coisa assim, para um produto, ele funcionar, ele não pode ter só uma função financeira, né? Perfeito. Óbvio, Claro. a gente tem a função financeira, a gente é um produto que ele abrange, né? Ele consegue chegar, ele resolve um problema do paciente, né? Porque o paciente tem que saber, eu tenho que saber ali, tipo assim, sim, minha filha tá fazendo fisioterapia, né? Quem não sabe, minha filha, ela nasceu prematura, então teve que fazer fisioterapia, tem um protocolo, né? Eu leigo aqui, gente. Tem um protocolo. E aí foi meu elo, assim, de ligação com a fisioterapia, mas foi o que Francisco tinha questionado. Ele falou assim, sim, mas você sabe quando terminou? Você sabe quais foram as melhores? Não. Eu sei porque, tipo assim, eu tô vendo que ela tá pisando melhor e só. Mas, tipo assim, se pro médico que passou, ele não teve a devolutiva. A devolutiva é que eu vou dizer. Pediatra, melhorou. Tá, eu tô sentindo que o pezinho dela ela tá com o pezinho andando um pouco melhor, mas é subjetivo, né? Não é... O paciente fica realmente, como você falou, tipo, é uma questão mais de relacionamento e de sentimento do que profissionalismo, né? Tipo, às vezes, óbvio que existe o profissionalismo ali, mas eu tô falando no sentido de fica uma relação muito de pô, tá legal, tá andando, mas eu sou leigo, sabe? Seria muito bom ter um documento, né, com escalas funcionais, gráficos, sabendo de onde começou, para onde vai chegar, qual o objetivo, né, daquela terapia. Eu acho que para o cliente, para o paciente, é muito interessante, né? E aquela questão do fisioterapeuta, uma coisa que eu percebi também no sistema é o seguinte, o fisioterapeuta como executivo, né? Não só existe o profissional de saúde, mas existe o executivo, né? Então, vem cá, sua carreira, como é que tá? Sabe? Você sabe questão de preço, valor, como é que funciona isso com relação à sua profissão? Então, acho que o sucesso de um sistema, ele não é um sucesso só porque simplesmente ele vai faturar e vai ganhar... Não, ele tem uma função também de questionar. Sabe? Tipo assim, eu acho que o que vocês estão levando para o mercado é uma coisa que pode questionar. Tipo assim, pô, você quer ser um fisioterapeuta melhor. Você quer cobrar mais. Você quer cobrar mais. Mas você entrega mais, exato. Né? Você tem como... a galera fala muito de De Bruyne, né? Um jogador de futebol do Manchester City que, ao invés dele levar questionar quanto ele deveria ganhar na renovação de um contrato, ele levou 2 profissionais de estatística, né? Para mostrar que a performance, os números dele. Perfeito. Então, assim, contra os números, contra os resultados, né, as pessoas compram o seu resultado. Exatamente. Né? Você tem várias personalidades que a gente não... Você pode não gostar da pessoa,
mas você não pode questionar o resultado. Eu acho que, além, óbvio, da realização profissional, de tudo que pode acontecer, que vai acontecer com o sistema de vocês, com certeza, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de valor, sobre essa questão profissional mesmo. Tipo, fiquem à vontade quem quiser começar a falar de valor, de preço, de realização profissional e pessoal, que o sistema ele vai poder agregar e que vocês tenham noção dessa responsabilidade que vocês estão carregando aí. Com a palavra aí, quiser, Francisco... Falar sobre o nome, né? Falar sobre o nome. Então, o nome a gente ficou, né, debatendo algumas semanas, né, para chegar a esse nome que seria o que representasse para a gente esse sistema. E aí tentamos ir para aquela área do pulmão, do coração, né, que são os sistemas que a gente está mais envolvido, a parte muscular, engrenagem. Então a gente ficou bem ali naqueles 3, mas o valor, né, a evolução e a organização estava sempre por trás de tudo. Então veio o nome Evo. Então, Evo, fala aí, Chicão, o que é o Evo aí? Evo é o que a gente pensava, né, em falar em evolução mesmo, evolução não só evolução escrita, mas como evolução no sentido de progressão, de melhora, de valor, né, de você oferecer valor ao serviço. Então isso é uma coisa que está no nosso DNA, questão do valor, e organização, né, porque a gente tem muitos casos, eu me enquadro também numa situação dessa de você ter dificuldade de organizar os seus resultados, as suas avaliações, se não tiver uma estrutura, um sistema ali que gerencie suas evoluções. Então, a partir do momento que você tem uma plataforma, né, que lhe ajude, que você entregue seu resultado, isso facilita muito. Eu sempre brinco, depois que a gente desenvolveu o Elfa, assim, não devo mais nada a ninguém. Todo mundo que me pede, eu já saio, me trouxe uma paz, eu já saio do atendimento, tome aqui a sua, tome aqui, eu já vou para casa sem dever nada. Então essa acho que foi a história do nome, vem daí, de disponibilizar esses três valores ou missões. Exatamente. Que a gente pensa. Casou muito bem, né? Então... E tanto em português quanto em inglês, né? A ideia da gente oferecer para fora. Exato. Né? Então o System e o Evo já veio pensando que a gente não Evolution, quer parar velho, no Brasil, que a gente quer alcançar outros lugares. Então por que não colocar um nome em inglês, que também tem tudo a ver com a sigla e com o System, né? Então... ainda teve aquelas dificuldades que a gente teve de que já existe. O domínio, né? O domínio. Então tinha que ser uma coisa que fizesse sentido e que o registro tivesse disponível. Até para essa questão, você vê como isso é uma coisa forte. O primeiro nome que a gente pensou era Cronos. Tempo, né? Porque não é uma coisa que vai reduzir o seu tempo. Porque esse é um problema, né? Todo profissional de saúde, o tempo é uma coisa que é escasso. Você ganha enquanto você tem tempo. Se você gasta 1 hora para escrever, é 1 hora que você não está atendendo, é 1 hora que você não está estudando, é 1 hora que você não está com sua família. Então, quando a gente pensou, inclusive, na parte de cobrança, assim, quanto vale isso 1 hora? Pô, 1 hora é um bom valor, né? Então, essa é uma questão que também norteou, assim, a questão da economia de tempo, né? Do profissional, ele não perder esse tempo, que não é pouco. Bote aí 1 hora para cada avaliação, você tem o tempo da avaliação e o tempo da emissão, que é uma coisa que a gente sempre pensou, velho, como é que uma pessoa vai para um exame e você tem um resultado de boca? Né? Como é que você vai fazer uma avaliação e já imaginou você fazer uma tomografia, o cara fala, velho, grave aí o que você tem isso, diga lá pro seu, não existe isso, né? Não existe. E assim na fisioterapia, infelizmente assim na fisioterapia, as pessoas não dizem, não tem um laudo minimamente do que ela tem, do que ela tá fazendo, e a pessoa fica, pai, tá fazendo o quê? Pai, tô lá, velho, ele tá lá, a gente tá ali. Mais ou menos, vai melhorar. Melhorou! Vai melhorar. Tá legal, então... E não há uma cobrança, né? Esse é o detalhe, né? A própria pessoa ser mais isso, né? Tá mudando, viu? Tomara que mude mesmo, né? Porque até então a sociedade não chega para o fisioterapeuta e fala, e cadê meu documento? Enquanto não houver isso aí, as pessoas elas não tinham interesse
em entregar, né? E assim, por muito tempo a gente ficou pensando que a melhor forma de divulgar nosso trabalho era um cartão de visita. E não é, né? A gente tem experimentado isso. O melhor cartão de visita são os nossos resultados, foi o que você acabou de falar, né? A gente tem experimentado isso na Pulsar. Desde que a gente começou a emitir relatórios, a gente começou a estar na boca de todo mundo. Haja vista que nossa marca, o nosso nome, os nossos resultados estão se passando por vários caminhos que antes a gente nem esperava. Então, foi algo que não foi planejado, mas que foi acontecendo, e a gente vem colhendo isso aí. E a ideia é que todo mundo que use o Evo passe a colher isso também, que é uma certeza que vão estar mostrando seus resultados para muitos aí, que eles nem esperavam. Perfeito. E isso vai acabar a gente lançando essa cultura, né, de emissão de documento. Estava falando assim, todo mundo tem um documento médico Exatamente. da sua condição de saúde, né? Você já teve um relatório de alta, uma receita, todo mundo tem um documento, né, emitido pela classe médica em relação à sua condição de saúde ou pedido. E as pessoas não têm isso da fisioterapia. Esse histórico, Esse né? histórico, né? Essa alteração. Muitas vezes eu fui avaliar, você já foi estar o exame? Não, já fui. E cadê? Quanto é? Pô, não sei, ele não me entregou. Então, então você não adiantou ter feito. Né? Se você não tem escrito, não adiantou ter feito. Exatamente. É igual não ter feito. Se você não tem isso documentado, é igual não ter feito. Então, o que a gente espera é que as pessoas possam emitir esses documentos, imprima aí sua avaliação, guarde que isso é importante, né? Então, e ali já tem seu telefone, já tem seu CREFITO, já tem sua identidade profissional. E, obviamente, isso facilita, né? Liga aqui para esse profissional aqui que fez essa avaliação, porque isso vai... Eu quero esse exame aqui, né? Eu quero que você faça essa reabilitação aqui. Não qualquer uma. Francisco passou aqui. Eu tô falando porque eu via isso com minha filha, né? Tipo, Sim. e aí, Francisco passou aqui, passou. Tipo, pra própria equipe médica, tipo assim, passou. E aí, o que foi? Tipo, cadê? Tá onde o que aconteceu? Tá com o que o paciente, entendeu? Agora é uma mudança de cultura mesmo, viu? Como o Chico está falando, eu acho que a gente vai retroalimentar os fisioterapeutas, os colegas e vai ter essa mudança cultural. Que a partir do momento que um grupo ou determinados profissionais começa a fazer algo diferenciado e que o mercado entende, a equipe assistencial entende que é algo muito bom, então essa cobrança começa a existir. A régua é Já puxada pra cima, né? aconteceu fatos assim de pacientes ir para algum médico, ir para consulta, de estar acompanhado por outra equipe de fisioterapia, outros colegas, e o médico chegar para esse colega e dizer, ó, daria para você fazer um relatório parecido com esse aqui e dar o nosso relatório como exemplo. Exatamente. Né? Então, beleza, você vai ser assistido, mas você poderia fazer algo para me entregar parecido? Então, isso aí já acontece, né? Então, é algo bem interessante que a gente já vê uma mudança do próprio mercado. E aí, os colegas vão querendo melhorar, então a comunidade, né, vai acabando, todo mundo ajudando degrau a degrau a melhorar a profissão. Então, é isso que a gente acredita. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala com Pedro, e que Pedro fala isso muito bem, que é a questão do fisioterapeuta. Todo profissional ele é um vendedor, né? A gente vende nosso produto também. E o Evo também facilita isso, porque quando você abre ali um relatório na hora e você mostra para o paciente, fala assim, olha, você deveria estar nesse nível aqui, né? E você está aqui na hora ali, no calor do paciente, da avaliação, a chance daquele paciente Fechar. comprar o seu serviço é muito maior muito do que maior. você falar, não, eu vou lhe entregar depois, aí você atrasa, aí não entrega, o cara já vê outra pessoa, já não faz. Então, essa também é uma questão interessante de você ali na hora mostrar, olha, isso deveria ter feito, deveria estar aqui, ó, nessa condição física, e você agora está muito aquém, né, do que você está. E isso é no momento, né? Você está na casa do paciente ou na clínica, no consultório, você já está preenchendo ali os dados, no final, você clicou no botão, você já tem ali aquela prévia com todos os dados, você já mostra ele. É Você mesmo? não tá legal. O fisioterapeuta tem dificuldade de preço, falar, valor, Tem, preço. Existe tem. essa dificuldade? Muito, muito. muito. É um tabu, é um tabu. assunto, meu Deus.
Vamos O aqui fisioterapeuta ele não foi trabalhado para falar Para se vender, né? de negócio, né? A gente não aprende isso, né? A gente não aprende isso. Não sei se hoje se aprende, mas a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente não sabe negociar, a gente não sabe gerar valor, né? É algo que a gente precisa buscar capacitação, buscar ferramentas para que a gente possa conseguir negociar, né? E eu costumo dizer que o que a gente consegue entregar, que é funcionalidade, que é qualidade de vida, isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas as pessoas precisam saber que a gente consegue entregar isso aí. Foi um paciente que eu já consegui tirar ele de um teste de caminhada de 200 para 300, 400 metros. Aquilo ali se traduziu em uma melhora absurda. Ele saiu de casa, foi para o restaurante com a família, teve capacidade de carregar o neto, carregar o filho. Isso aí se traduz em nível de qualidade de vida, né? Então, isso aí precisa ser mostrado. Quem fez isso aí foi um trabalho de 12 semanas. Avaliei primeiro, avaliei depois e tá aí o resultado. Quando alguém pega aquilo ali, o boca a boca é absurdo, né? E aí é que é onde a gente não tem noção. Para onde é que está indo esse meu cartão de visita? Porque a primeira coisa que essa paciente vai falar é falar para a vizinha, né? Meu marido melhorou de forma absurda. Olha aqui. Ligue para ele. E vai mostrar o resultado, né? E a coisa mais fácil é você compartilhar no Zap. No Zap. Né? Exato. Você compartilhar um cartão, a pessoa não vai lhe dar o cartão Não vai te dela, dar o cartão. porque ela já tem aquele cartão ali e fala, copia aí, a pessoa copia. Mas quando você encaminha no Zap, né, a sua avaliação tá no Zap. E para a família. E tá no mundo, né? Tá no mundo. Se tá no Zap, tá no mundo. Gostei dessa. Tá no Zap. Tá O Eva é o mundo. E uma coisa que é engraçado, porque uma questão da venda vem da autoestima também. Quando você tem uma consciência de que sua profissão é valorosa, de que seu trabalho é valoroso, de que seu serviço é diferenciado, você senta na mesa para negociar com o cliente, que é o paciente, com diferença. Você fala assim, velho, meu serviço é esse aqui. Eu agora, quando vou chegar eu sempre fui para avaliação com o computador. Só que abri ali um Word e tal, abri aplicativos e ia escrevendo ali. Agora eu abro e falo assim, peraí que eu vou abrir o sistema da minha empresa, por favor. Aí a pessoa olha assim, pô, você tem um sistema aqui, só um minutinho aqui que eu vou fazer seu cadastro aí, dar nascimento, tal, não sei o quê. A pessoa fica, porra, ela se sente num escritório, né, num consultório. Mesmo estando na casa dela, né, peraí que eu vou abrir, tem internet que eu vou abrir aqui meu sistema. Aí a pessoa já fica, porra, é diferente. Isso aqui nunca aconteceu comigo, né? É uma experiência diferente. Então, esse tipo de coisa você já pula para cima o seu valor, né? A partir do momento que você tem ali um sistema que é portátil, vou fechar aqui, vou abrir no celular agora aqui, porque a gente já vai... Aí já volta lá, você já tá lá também, então tá tudo ali. Isso é uma coisa que mostra valor. Que mostra valor, né? Mostra profissionalismo. E a chance de você entregar resultado já naquela avaliação, e fala, pô, esse cara aqui, essa empresa aqui é diferente. Não, né? tem dúvida Então, disso. tem tecnologia de ponta, tem gráfico, mostra resultado. Então, a chance de você conquistar ali aquele cliente aumenta muito grande. E agora a pessoa fala, não, quando é que você me entrega? Só um minutinho que eu tô terminando aqui seu relatório. Já vou lhe entregar aqui. Claro, o marketing pessoal, né? Exatamente. Não, isso é tempo de resposta, né? Isso é uma variável importante, né? Quanto tempo você demora para entregar o seu resultado? Porque, veja bem, você avaliou. Se você não entregou um resultado, se não entregou um número, significa que você não fez tudo completo, né? E aí, antigamente, era o que a gente vivia, né? A gente fazia avaliação, ia para casa. E aí, olha, chegava em casa, tinha filho, tinha esposa, tinha mais trabalho. E aquela avaliação ali te martelando, porque ela lembra de você, né? Ela fica ali, eu tô querendo fazer, faço o relatório, aí vem alguém e fala assim, cadê o relatório? E aí você começa a ficar estressado. E aí você fala assim, pô, se eu pedir para Daniel, será que ele faz? Quanto é que ele cobra? Quanto é que ele cobra? Será, já pensou em... Não, eu já pensei, já. Terceirizar. Acho que o Daniel não tá fazendo nada, não. Se botar para ele, ele faz. Já que ele tá fazendo um bocado de madrugada. Então ele faz mais um. Numa hora, quem quer dormir 2 horas, quem dorme 2, dorme 3. Já atrasou o almoço, Pedro? Já atrasou o jantar? Já atrasou o jantar, velho? Já.
E aí você fica na... Só que é uma. Só que você vai fazer uma, aí o pessoal liga. Outra avaliação. E outra avaliação. Aí acumulou. Aí já virou merda. Né? Porque Pedrão, você já começou a fazer uma, fez duas, fez três e a primeira você ainda está devendo. Pronto, e aí aquela você se situação, perde. aquela situação também a gente lembra bem. O paciente ali tem a consulta médica 11 horas. É. Você não fez no dia anterior. Eu vou fazer amanhã de manhã eu consigo terminar. E começa ali a digitar. É uma Aí projeção daqui a que pouco se fala, o né? administrador já está te cobrando, cadê o paciente? Aí o familiar, ele mandando, ó, já tô indo pro médico, Já cadê tô o indo pro relatório? médico. Meu Cadê o Deus do céu. relatório? É. E aí onde a gente tava, a gente tinha que Parar parar. onde tivesse pra Estacionamento fazer de esse relatório. shopping, Exato. qualquer lugar para terminar o relatório, Esse porque relatório. teve algum problema do dia anterior, acúmulo de tarefa, seja do trabalho, seja da família, que não deixou a gente concluir aquele relatório. Então isso era um fator de estresse que incomodava, viu? Não, e Incomodava. quando você quebra a expectativa do seu cliente, é maravilhoso, né? A gente fez um teste de caminhada, ele perguntou, você me entrega quando? Eu falei, te entrego agora. O quê? Pô, já Entrego faz. agora. Tome aqui. É o sistema da empresa, senhor. Entrego agora. Tome aqui. Ele. Quer esperar um pouco, não? Eu falei, não precisa, não. Já tá pronto. Encaminhe pro seu médico aqui. Pode encaminhar pro seu médico. Quer que eu mande pra ele também? Pronto. Aí, meu irmão. Acabou, né? Aí acabou, velho. E, cara, qualidade do som, né? E a pessoa fala assim, Qualidade pô, eu do perdi, você me manda de novo? Ah. Mando, tá aqui no banco, tá no banco. Tá no banco. Banco de dados. Tá no banco de dados, né? Então, essa segurança, porque também tem esse aspecto, né? Quem é profissional de saúde tem que saber que ele precisa armazenar os dados do seu cliente por um determinado tempo. Exato. Então, isso acaba não sendo levado em consideração, mas isso também é importante. Então, a gente tem uma plataforma que vai ali garantir que esses dados estão seguros, independente, por exemplo, tem uma avaliação mesmo que a gente foi fazer, lembra daquela senhora lá da Barra, eu fui fazer e quando estava chegando em casa eu fui assaltado. E eu perdi os dados dela. Então, a gente fez uma avaliação, eu tinha dados também de pesquisa no meu computador, foram perdidos. Pessoas que foram avaliadas e que os dados foram perdidos porque estava no HD do computador. Então, se estivesse numa nuvem Segura, né? segura, eu não teria perdido. Então, se eu tivesse, na época, a avaliação já tinha sido feita por ali, estaria Você lá, acessaria de qualquer lugar. acessaria de qualquer dispositivo, Poxa, né? Seja computador, Você celular, montaria esse tablet, banco novamente rapidinho. rapidamente. Rapidamente. Então, essa é outra questão importante, né? De você ter, Sim. não só no seu computador, porque tem vírus e tal, não sei o que, você ter tudo isso armazenado em nuvem, né? Em uma plataforma segura, que não vai ser acessada, que não vai ser compartilhada por outros profissionais. E as pessoas não fazem isso porque é caro, né? E isso acaba o profissional não dando valor. Mas a gente vai também mostrar que é possível fazer isso de forma acessível. Né? Exatamente. Que Esse é vale, o objetivo. que vale a pena. Né? Não ser uma coisa, também não adianta ter uma plataforma dessa que seja acessível a poucas pessoas. O objetivo não é isso. Não é isso. Não é isso. Queria que vocês falassem aí agora do principal, né? O projeto que vocês já estão aí fazendo há um tempo. Falassem aí dos valores dos pacotes, como é que tá funcionando, né? Me contem aí como é que faz para entrar no sistema, como é a funcionalidade toda. Enquanto vocês não vão estar falando, provavelmente na edição, a equipe vai mostrar, né, como é que está funcionando o sistema, mas eu queria que vocês falassem, né? Falassem do sistema, como faz para se cadastrar, quanto tempo demora, quantos pacotes tem, existe um pacote mensal, existe um trial inicial que é gratuito, existe um pacote anual que é mais em conta. Falem aí sobre a parte essa comercial. Quem é o homem Vai falar, meu quem é o homem comercial? Meu tesoureiro é, meu tesoureiro tesoureiro? Todo mundo um pouquinho. A plataforma a gente ainda não divulgou os valores. Na verdade, a plataforma hoje ela está aberta ao público. Né? Foi uma ideia que a gente teve. A ideia era que a gente fizesse muita gente conhecer a plataforma, já pudesse usar, já pudesse gostar da plataforma. Então, a princípio a gente tinha uma ideia de pegar feedbacks de poucos especialistas na área cardiorrespiratória. Depois a gente terminou mudando, né? Ficou bem melhor, porque a gente terminou recebendo feedback do Brasil inteiro, das pessoas já utilizando, e não está aberto só por 14 dias a princípio, está aberto de forma gratuita, né?
de forma infinita até então. Mas vai ter um momento que a gente vai lançar, e a ideia é que a gente torne, como o Francisco falou, essa plataforma acessível a muita gente, a todos, na verdade, tá? Então, a gente pensa em não fazer um plano de assinatura, a gente pensa em vender em pacotes de avaliação, porque as pessoas elas vão poder se adequar à realidade delas, né? Eu quero só 5 avaliações. Tem um volume baixo, né? Faço uma avaliação por semana, ou faço uma avaliação por mês. Então, eu me adequo a isso aqui. Não, mas tem pessoas que fazem 20, 30 avaliações no mês. Não, beleza, porque a avaliação serve para reavaliação também, né? Então, as pessoas que quiserem um pacote com mais avaliações vão ter também, e vai ter um pacote que é para, talvez, empresas, pessoas que realmente tenham um grupo, um volume muito grande, uma equipe grande e queiram adquirir um pacote de mais avaliações. Então, a ideia é que seja extremamente democrático, que seja barato mesmo, para a gente acessar aquela pessoa que faz uma avaliação no mês, 2 avaliações no mês, a pessoas que fazem 30, 50 avaliações no mês. A ideia é que a gente faça. Mas os valores a gente ainda não tem definido ainda, não. E o processo agora é o público ele entender a importância do sistema, né? É o que eu estava falando. E tem uma coisa que você perguntou que é fundamental, que a gente está vendo essa dificuldade, que quando a gente pensou nos clientes, a gente pensou em pessoas que a gente já conhece, que sabe que tem um problema, que está ali atolado na sua dificuldade. Exato. E algumas dessas pessoas que a gente falou assim, olha, a Evo tá aí, utiliza, eu sei que isso vai lhe ajudar. A pessoa, eu tô tão sem tempo, e quando eu tiver um pouquinho de tempo eu vou testar, mas sem saber que se ela parar, ela já não vai ter mais esse problema, né? Até as avaliações que ela não fez, ela vai sanar aquilo ali, em 1 hora ela faz todas as avaliações que ela já... A pessoa, não, peraí que eu não vou acessar o Evo não, porque eu tô sem tempo, porque eu tenho muita avaliação para fazer. Aí você sutil, né? Quando eu tiver um tempinho eu faço. E o Evo tá ali olhando para ela assim, ó. Oh, meu Deus. Estou aqui. Estou aqui para te ajudar. E a pessoa se afogando no raso, né? Ali se afogando naquela situação. É muito simples, a pessoa faz um cadastro muito rápido, ela abre e cadastra um paciente, nele ela cadastra a avaliação. E ali já está tudo disposto e ela pode preencher todas os testes que ela fez ou que, né, o que ela acha que deve fazer. A maioria das abas elas são livres, ou seja, ela só vai aparecer no relatório se você coletou, se você não coletou ela não aparece. E algumas coisas só que são que você tem que preencher, mas são coisas simples, idade, altura, essas coisas que são critérios para o sistema calcular os parâmetros. Então, não demora, acho que 4 minutos, não demora mais do que 3 minutos para você fazer o cadastro. E se você vai fazer a avaliação, vai falar assim, quanto tempo demora para fazer o relatório? Se você tiver com a Eva aberta, demora o tempo da sua avaliação. Não tem 1 minuto a mais, porque quando você acaba, você gera e o PDF, em média, então você gasta 0 minutos a mais para emitir um relatório, já que você está ali, já está escrevendo na avaliação, né? Porque muita gente escreve em papel ainda, tem gente que ainda usa papel, você acredita que tem gente que usa papel, tem gente que usa papel, ou pessoas que usam Word, aí depois vai passar, então não, lá você já pode fazer direto. A gente fez para que a pessoa faça direto e que aquele layout ali já guie para a pessoa não esquecer de fazer testes. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, devia ter avaliado. Então, ali já está os testes que ela precisa avaliar, que a maioria das pessoas vão avaliar. E, a partir daí, ela vai só quando terminar. Se ela quiser adicionar informações, ela adiciona. Se ela não quiser, ela também não adiciona. Só botãozinho, PDF, está pronto, com o seu e-mail e tal. Já envia. Então, essa questão da barreira tecnológica é uma coisa que a gente tem, que sempre me impressiona, assim, como hoje, até o momento, Exato. Muitas pessoas têm barreiras com iniciar, de aprender uma coisa diferente, né? De mudar um hábito que ela já fazia. Não, minhas avaliações são todas aqui no papel, não sei o quê. Pô, bicho, mas por que você vai fazer isso? Por que você está... Não, porque é assim que eu... Você pode mudar e isso ser muito melhor, né? Se você já vai fazer no celular ou no iPad, no computador, ou nos 3, você pode ir mesclando durante, né? a mesma avaliação. A gente tem feito no computador a parte escrita, depois quando a gente vai fazer o teste a gente leva o celular e já vai anotando no próprio celular. Quando fecha aqui,
já salva lá no computador, então fica uma coisa como se fosse... Ele vai salvando em tempo real, né? Então, independente da plataforma que você altere aquela avaliação, que você modifique, ele já vai salvando. Então, em tempo real está atualizando, já está salvando, está armazenando o dado. Se tiver algum problema ali com o seu computador, caiu a bateria do celular, está salvo. Não se preocupe, não perde nada. Né? Porque a atualização é constante. E um feedback muito interessante que a gente teve é a questão da intuitividade. Então é bem intuitivo, bem fluido. Né? Então foram retornos que a gente teve aí dos usuários nessa fase de teste. Continuamos ainda tendo esses feedbacks, mas praticamente A gente não tem nenhum tutorial de como funciona a plataforma. A pessoa abre e ela vai lhe pegar pela mão e vai levando. Quando você vê, você já fez o que tinha que ser feito. Sem nenhum guia, sem nenhum guia, não tem nenhum guia, nenhum tutorial. A gente foi pensando junto com a equipe de TI para fazer aquilo de uma forma que a pessoa não precisasse de nenhum auxílio, assim, ver nenhum vídeo, porque isso a gente sabe que a pessoa perde tempo. Então, claro que a gente está disponível, né, para ajudar, mas a maior parte das coisas a gente foi vendo, e à medida que as pessoas foram tendo dificuldade, falaram, não, a gente foi ajustando. Se a pessoa está com dificuldade disso, o problema é no sistema, então vamos ajustar para que fique uma coisa muito fluida, assim, muito automática. Banco de dados. Banco de dados é uma cereja do bolo, né? Fala aí. Né? Pesquisa? Também, né? Nosso professor Chico, né? Trabalha com... Também, né? Exatamente. Então, a pesquisa ainda é uma grande barreira para boa parte dos fisioterapeutas aí pelo Brasil. A gente tem grandes pesquisadores que publicam bastante, grandes universidades, grandes instituições, muitos grupos de pesquisa. A ciência vem avançando na nossa área cardiorrespiratória. Então, por que não a gente pensar também em agregar esse público, né? Que está ali em produção de pesquisa ou está em coleta de dados para um artigo científico. Então, a gente teve a ideia também de implementar dentro do sistema uma ferramenta, uma possibilidade de exportar os dados dessa avaliação para uma planilha de Excel, que é um programa base para diversos outros de análise de dados em pesquisa. Então, você vai ter a opção lá, você já tem a opção lá de clicar, selecionar as avaliações, o paciente ou o grupo de pacientes. Clicou, ele vai exportar para uma planilha de Excel e prontamente vai estar ali disponível para o pesquisador levar para a plataforma que ele vai analisar os dados. E uma coisa interessante que inicialmente a gente fez essa opção por paciente por paciente. Então, você tinha lá um paciente e você podia exportar os dados dele para o Excel. Mas depois a gente percebeu que não, cada paciente não, tem que ser todos os pacientes ao mesmo tempo. Então, também com um clique só, todos os pacientes que estão na sua banca de dados vão diretamente para vira uma planilha de Excel e lá você pode do jeito que quiser, né? analisar esses dados, né? Que não é só para pesquisa clínica, pesquisa acadêmica. É para você, como você falou no início, avaliar indicadores do seu serviço. Né? Eu já trabalhei em hospitais que era cada profissional que estava ali que ia preenchendo a planilha, né? Ah, não, hoje saiu, o paciente foi daqui, fez ali, deu tanto de teste. E é claro que nem todo mundo tem um cuidado. Então cada um ia lá, botava, pagava, e contava aqui quanto antes, aí chutava um valor. E na plataforma, não, aquilo ali, a cada vez que você vai clicando, ele vai gerando novos bancos. Então se aquele ali, por algum motivo, você não achou, você vai pedir de novo e emite outro arquivo em Excel de forma muito automática para que você tenha ali seus dados organizados, né, da melhor forma possível. Porque acho que essa questão do mundo são os dados, né? Quem tem dados tem tudo. E aí a gente também possibilita essa ferramenta. Você acha que está sendo disruptivo? Existe uma democratização também na fisioterapia? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre que isso facilita pro paciente, né? Tipo, às vezes o paciente ele não consegue enxergar. E que da forma como o relatório é feito, vocês acreditam que facilita também? A fisioterapia ela vai ficar mais... como é? As pessoas vão poder tocar, vai sair um pouco... Tá mais na realidade aqui de nós mortais, eu tô falando como leigo, né? Eu confesso a você que
a ideia inicial não, né? O confronto inicial era, Pedro, como é que você vai atender mais pacientes? Né? A gente acabou de falar mais cedo, né? O nosso tempo é o maior ativo que a gente tem e ele é finito, ele é limitado. Não tem como eu atender mais pacientes. 24 horas para todo mundo. Eu não tenho, exatamente. A gente não tinha como alcançar pacientes lá do sul do Brasil, no norte, né, sudeste. A gente não tinha como alcançar. Não, a gente vai abrir filiais das nossas empresas, vai abrir uma parceria de Chico lá no sul. Isso a gente se pergunta como é que a gente consegue escalar o que a fisioterapia consegue entregar. E a resposta foi, beleza, eu não posso atender outros pacientes, vamos ajudar outros fisioterapeutas a fazer um atendimento melhor para os pacientes deles, né? Então, esse foi um dos confrontos que a gente teve também, no sentido de, vamos conseguir aumentar o nosso leque de qualidade, né? Porque a gente termina ficando limitado. Então, o Evo também vem daí, né? No sentido de a gente conseguir mostrar a qualidade que a gente gosta, que a gente sempre teve na nossa realidade profissional, para muitos, né? E é o que a gente vem alcançando nessa fase de testes. Muitas pessoas têm gostado, temos recebido bons feedbacks. Mas a ideia é, o fisioterapeuta que usa o Evo agora consegue entregar muito mais qualidade para o paciente dele. Porque, veja bem, quando a gente não avaliava tanto, uma das coisas que o fisioterapeuta também tem muito limite é dar alta. A gente atende, e qual o momento de dar alta? Se você não avalia, você não vai saber. Então, quando a gente sabe ali que existe um parâmetro de normalidade e você está próximo, ou você alcançou, ou ultrapassou esse parâmetro de normalidade, talvez seja esse o momento de você chegar ao paciente e falar assim, você está bem, você está livre, você está de alta, né? E o fisioterapeuta, ele geralmente não tende a fazer isso porque avalia pouco. Avalia pouco por quê? Porque dá trabalho. Então, a ideia é que essa ferramenta facilite esse processo de avaliação, de entrega de resultado e melhore, sim, a qualidade do paciente. Né? E essa questão de não dar alta traz uma limitação que é o seguinte. Uma vez eu fui só contar uma história em relação a isso. Eu fui uma vez num congresso em Minas, e aí o congresso era em frente ao mercado municipal de Minas, lá tinha aquelas barracas, não sei o quê. Eu falei, você tem um café bom? Aí o cara falou assim, rapaz, meu espaço é pequeno pra ter coisa ruim. Aí eu falei, que massa a sua ideia. Minha loja é muito pequena pra ter coisa ruim, tudo aqui é bom. A mesma coisa é você ter um tempo que é pequeno para oferecer um serviço ruim e para ficar oferecendo um serviço que a pessoa não precisa. Então, às vezes, o fisioterapeuta fica mantendo aquele paciente ali, sem dar alta para ele, sem saber que se ele der alta e outros chegar, mais pessoas vão conhecer o trabalho dele. Né? Então, às vezes, o fisioterapeuta, eu estou com o meu mesmo paciente aqui há 5 anos. É ruim, porque há 5 anos seu horário está preso àquela pessoa que já não lhe valoriza do mesmo jeito, porque depois de um tempo a relação vai desgastando, né? Então, o ideal o bom é quando a pessoa tem rotatividade. Você saiu e aí você vai falando. E se você atendeu, outro dia eu estava conversando com ela, eu tenho 5 pacientes que eu atendo os mesmos. Bicho, mas aí 5 pessoas em Salvador conhecem o serviço. Exato. É ruim, péssimo, é melhor você ter a cada 3 meses girando. Você vai ter muito, seu nome fica conhecido, né? Porque a pessoa não fica falando bem de você a vida inteira. Você foi lá, foi bem, ela fica ali, no primeiro mês para um fisioterapeuta, mas depois que você virou de casa, nem, né? Às vezes quer bater o papo, depois que você tá indo comer bolo aqui, tá indo pra festa de aniversário. Já é de casa. Não, fisioterapeuta não, mas meu amigo que tá aí tranquilo, não sei o quê. Então você já perdeu isso. É verdade. Mas não é porque, aquela questão, não é porque você tem o medo, né? Tipo assim, as pessoas têm medo, né? De perder. De perder. Isso não Segurança, é... né? A insegurança, ela é de todas as profissões, né? É por isso que eu digo, quando eu vi o sistema de vocês estão fazendo uma coisa que é revolucionário, é disruptivo, é ver os problemas. E você acha que não tem essa questão do medo de perder, do novo, de desafiar, né? Existe isso na área de vocês também, esse medo, né? Conta aí sobre isso, sua opinião. Eu acho que tem, assim, as pessoas têm esse receio, né, da falta. Mas
eu tenho, por exemplo, 2 exemplos aqui que era assim, tipo, muito veio do relatório da Pulsar, né? Então, se eles tivessem, né, não, vamos deixar aqui, é o nosso, é só nosso aqui, ninguém mais... a gente não ia poder expandir isso. Então, Exato. se você está ali focado, né, se você tem... não pode ter medo, né? Se você oferece um bom trabalho, porque as coisas vão acontecer. Então, se você oferece uma coisa diferente... E o contrário também serve, né? Então, serve tanto para a gente dar alta àquele paciente, como manter vai também. servir para dizer, ó, tem um paciente que ele quer alta. Exatamente. Pô, não tô tendo tempo, vou voltar ao trabalho, então tô apertado financeiramente. Mas a gente chega aqui com o documento e diz, ó, você não está em critérios ainda de alta. Falta muito para você chegar próximo ao que seria o normal para a sua idade, para a sua altura, que é tudo baseado, né, em individualidade. Então, o relatório serve para as 2 coisas. Dar alta para quem tem indicação, como para segurar aquele que ainda precisa. Né? Pedro falou em doenças crônicas, fisioterapias crônicas, um dia desse, né? Foi. Então, como foi, Pedro? Conta aí. Doença crônica, fisioterapia Doença crônica, crônica, né? fisioterapia crônica. Então, a gente tem doenças que são crônicas e progressivas, que, infelizmente, parte da população tende a piorar ao longo do tempo. Então, esse paciente é um paciente difícil de dar alta. Exato. E você mostrando que ele não está em piora, né? Ele tem ausência de piora, está se mantendo estável em uma doença que tende a ser funcionalmente progressiva, você está entregando resultado, você está mostrando, né? Ou então você pode pegar aquele relatório e falar assim, pô, será que eu posso fazer algo melhor? Será que eu não devo mudar aqui a minha prescrição? Será que eu não devo mudar o que eu estou fazendo? Porque eu não estou atingindo o resultado que deveria atingir. Direcionar, né? Então, Direcionar. acaba direcionando. Acaba direcionando. Pode acontecer de mascarar. Eu vou dar um exemplo aqui. Tudo que o que eu absorvo de vocês, né? Você estava me contando uma vez de um paciente, o cara era atleta, e que aparentemente ele tinha sofrido Covid, e aí você fez uma avaliação e falou assim, cara, você não tá, e aparentemente ele tava bem, né? Tipo, se fosse só no tato ali do que você tava... aparentemente, Visual, né? No visual ele tava bem, aí você fez o teste e você viu que... Tinha problema. Não teve, eu queria que você contasse essa história aí. Não, óbvio, não vai falar o nome da pessoa, mas vai falar um pouco sobre Mas essa é uma coisa importante. Eu sempre falo assim, quem trata, né, sem avaliar é cartomante, é a pessoa que é do além, que tem bola de cristal, né? Se você não avalia, você não tem como tratar. Engana, né? Também, né? Engana. Quem vê cara, né, não vê pulmão, não vê coração, não vê nada. Então, Exatamente. se você não faz o teste, você não está embasado. Né? E aí a pessoa pode estar achando que está numa condição e está em outra, completamente em risco. Né? Isso é muito comum. Né? De você ir, a pessoa, não, eu estou bem. Fala, como está bem que você está aqui? Olha como você está, olha o seu exame aqui. Olhe dessa forma, né? Ontem mesmo eu estava com um paciente, ele falou que não queria usar um determinado dispositivo. E aí eu falei, olha, você não tá legal. E aí ele, não, vamos tentar. Eu falei, então vamos botar aqui um dispositivo, um alarme no aparelho que ele estava usando. Se o alarme apitar, é porque você não tá bem. Aí no outro dia ele me ligou de manhã, olha, o alarme tocou a noite toda. Eu falei, olha, eu falei que você não estava bem. Né? Não, mas eu falei, se alarmou, é porque... Né? Não estava aí para eu mexer. Então, às vezes a pessoa quer se enganar, né? E o profissional não pode ser uma pessoa que não vai dizer ali a verdade para o paciente, né? E você só consegue fazer isso emitindo dado, né? De boca as coisas não funcionam. Tem que ter um dado, tem que ter um papel mostrando, olha, e não é do nada assim, tipo lá na nossa plataforma, por exemplo, você tem 50%, não é 50% porque eu acho que é 50%, é uma referência, né, tá lá o nome, a pessoa pode ir lá consultar, a pessoa pode fazer manualmente depois, se ela souber fazer, para ela comparar se está dando certo. Então, a pessoa tem que ter ali um parâmetro, e o paciente se sente seguro, fala, porra, realmente o que você falou, você tá certo e tal, então você consegue argumentar com o médico, com outro profissional, com quem quer que seja, se você está embasado, né, não quer saber. E o paciente não tem isso, assim, de paciente ele quer o resultado, ele não quer o seu título, ele quer o resultado. Se você está dando um resultado, o cara vai seguir o que você está falando. Então essa é uma questão importante. O que você trouxe foi um dos motivos também, né, que a gente falou assim, pô,
E por isso, todos nós aqui somos profissionais que vendemos avaliação. Né? E o fisioterapeuta acaba não entendendo que a avaliação é um parâmetro. Quem não quer ser avaliado? Quantas pessoas pagam pela avaliação em vez do tratamento? A pessoa vai lá, faz uma ressonância e fala assim, pô, tem um negócio. E o tratamento, a pessoa, o tratamento eu não vou fazer agora não, mas a pessoa pagou o exame, né? Isso é comum. A pessoa foi lá, foi no médico, o médico disse, olha, você tem isso, isso e isso. Tem que fazer tal coisa. A pessoa, tome aqui o dinheiro da sua consulta, mas não vou fazer não. A pessoa pode até não fazer o tratamento, mas o exame... Pelo menos ela sabe o que tem, né? Pelo menos ela sabe o que tem, exatamente. Então, o exame é uma coisa que a pessoa, todo mundo quer ser examinado, né? Todo mundo tem uma dúvida em relação à sua saúde, em relação à sua condição física. E o Evo fornece isso, assim, né? Faz um teste físico, você diz, ó, eu tenho tantos por cento da minha condição física, né? Tenho tantos por cento do meu pulmão, tantos por cento do não sei o quê. Quantas pessoas a gente foi avaliar que veio com indicação, não, eu estou muito mal, e a gente vai lá, faz a avaliação e fala, não, você está bem, bicho. Vá se exercitar, você não precisa de fisioterapia. Né? Eu tenho pouco tempo para ficar lhe ocupando e me ocupando com uma pessoa que não precisa que não vai ser impactada com o meu serviço. A pessoa, pô, mas você não vai me acompanhar? Não, você não precisa. A pessoa fala, porra, eu quero... Não, mas eu não atendo pessoas assim, eu só atendo quem precisa. Aí, senão a senhora vai me ocupar, não sei o quê. Isso cria uma coisa assim... Isso é uma coisa a gente fala com mais propriedade, né? Com propriedade, né? Porque se você não avaliasse, você não, tá bom, eu vou tratar do senhor. Mas meu médico pediu para fazer, mas... Sim. Ele formou aonde? Ele fez fisioterapia aonde? Né? Se ele não fez fisioterapia, não tem como lhe dizer. Você não precisa, bicho. Exatamente. Né? Seu problema não é esse. Minha esposa ficou, né? Catarina, meu fisioterapeuta, né? Olhou e falou, não, ela não precisa fazer as manobras, né? Com criança. Ela, não, precisa. Cara, seu pai não precisa, ela tá bem. Não precisa, não precisa fazer. Tipo, ela tá bem, ela tá respondendo bem. É uma criança que responde bem. E o paciente, o contrário também, né? O paciente, às vezes, ele quer, acha que tem uma coisa e vocês têm que cuidar, né, velho? Perfeito. Né? Uma das perguntas, né, no início da divulgação do nosso trabalho, Rafa, era por nós 3 sermos fisioterapeutas, né? Então, a plataforma é só para fisioterapeuta? Não. Né? Então a ideia veio de 3 fisioterapeutas, mas ali existem testes funcionais que são aplicados por outros profissionais. Exatamente. Então educadores físicos podem utilizar, já estão utilizando. Médicos também. Hoje uma colega geriatras, médica, né? Hoje uma colega médica estava realizando o teste de caminhada e eu mostrei para ela, nossa. Então tem médicos que fazem alguns testes de triagem ali inicial, principalmente pacientes. A população está envelhecendo hoje bastante, né? Então, é um público muito grande que vai precisar de avaliação. Né? População idosa, que sofreu algum problema, ou que tem uma doença crônica. Então, hoje tem médicos geriatras, pneumologistas que usam alguns testes desses que estão na nossa plataforma e que eles vão se beneficiar também desse uso, dessa facilidade de automatizar esse relatório. Então, a Evo, não. Essa foi uma pergunta que chegou para a gente lá na rede. Não é só para fisioterapeuta, está aberto para todos os profissionais de saúde que possam utilizar dentro da sua profissão. É multidisciplinar, tipo, vocês achavam que antes existia essa lacuna do profissional, do fisioterapeuta na equipe, né? Porque uma equipe, ela vai tô falando com o paciente, né? Desde do auxiliar lá, técnico, até o médico, fisioterapeuta, educador físico, na qualidade de vida, ela passa por várias áreas da saúde. Sim, né? Por Existia essa lacuna, né? Existia essa lacuna de entrega, né? Existe. E às vezes a pessoa tem vários objetivos, né? Assim, tem pessoas que vão fazer testes, esses testes com fins de pesquisa, outras pessoas para fins no hospital, outras pessoas em domicílio, outras pessoas vão fazer em grupo, outras pessoas vão fazer para avaliação médica. Então, vários profissionais vão usar podem usar esse tipo de serviço, né? E a Evo vai facilitar ali todo esse processo, né? Outra função é a parte acadêmica também, né? Então a gente hoje vou dar aula, eu sou professor, então eu abro lá o sistema e para o próprio aluno ele entender que tipo de testes ele tem, né? Então, do ponto de vista educacional, é também um serviço ali da pessoa entender como é que se calcula, como é que se avalia. Então,
é uma questão que também vai abordar a parte educacional também, que pode ser usado por faculdades, por cursos de pós-graduação, tudo isso pode ser utilizado. Galera, parabenizar vocês, porque o que vocês estão fazendo é realmente revolucionário. Sinto muito orgulhoso assim, de fazer parte do projeto de vocês. Uma coisa que eu disse desde o início, não desistam, porque realmente é um produto diferenciado, né? Uma coisa que a gente... Primeiro que vocês começam por uma coisa, vocês estão fazendo uma coisa que é o principal. Assim, eu estava conversando com um diretor de cinema, ele falando que muitas vezes os produtos que fazem sucesso, eles começam de forma gratuita. E eles abrangem várias... Eu vejo no produto de vocês uma série de características que vão facilitar a vida de todo mundo. Não é só uma coisa que vai facilitar a vida do fisioterapeuta. Isso vai facilitar a vida de toda a equipe médica, de toda a equipe da área de saúde, na realidade, né? Então, parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo. Não desistam, porque vão existir percalços e luta, e é normal, né? Mas, assim, é fantástico, parabenizar mesmo. E agradecer por estar podendo fazer parte desse processo aí de vocês e que seja longo. Viu? Só encerrar, Francisco, Dan e Pedro aí, quiserem encerrar, falar alguma coisa, fica à vontade. Agradecer a equipe aqui da 360, né, que materializou nossos desejos, né, nossos anseios em comunicar às pessoas com qual é o nosso serviço, né, qual é o nosso produto, qual é a nossa intenção. E a gente tá muito feliz, assim, eu estou muito realizado em poder deixar esse legado, né, de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Nosso produto, acho que é um legado, é uma coisa, eu estava falando com o Pedro, é uma coisa disruptiva, assim, uma coisa que é muito diferente e que já deu certo, assim, até, né, que independente de qualquer coisa, só o tempo que a gente tem economizado, né, o que a gente tem aprendido, é uma coisa que já valeu todo o investimento, né? A gente está investindo aí há mais de um ano, investiu dinheiro, investiu muito tempo, né? Então a gente está com a agenda bloqueada aí toda quinta-feira, há quase 6 meses com a agenda bloqueada. Então isso é o nosso tempo, né, de trabalho que a gente não está ganhando e ainda está tendo investimento, né? Da fortuna que a gente pagou aqui para 360. Enfim, vai valer a pena. É só o começo. Vai valer a pena. Fala aí, Dan. Também, Rafa, agradecer a equipe aí toda da 360. Então a gente está iniciando esse trabalho aqui na jornada, espero ser longa, esperamos ser uma parceria aí de vida eterna. Graças né? a Deus. Enquanto a Eva existir, a Eva vai ficar para sempre, não tenho dúvidas disso. Né? Não vai parar aqui nós três. Então, agradecer esse início de projeto, está sendo maravilhoso, um aprendizado fantástico, né? Aprendendo aí a lidar com os microfones, com as câmeras aqui, né? E aí a gente vai se aperfeiçoando, mas com certeza a gente já está muito feliz, né? A gente já falou internamente assim, se a Eva atendesse só a empresa da gente, a Pulsar, a Chico, algumas pessoas aqui de Salvador, já teria valido muito a pena. Mas a gente quer alcançar muita gente, pegar aquele profissional recém-formado, pegar ainda o estudante, né, que vai aprender, vai sair da faculdade ali já sabendo como é que gera valor a profissão, como é que entrega resultado. Então a gente já quer trazer essa experiência dentro da graduação e que a gente consiga agregar bastante à profissão, né, e trazer aí valor e melhora também para todo mundo que vive de fisioterapia, educação física e agregar muito, muito, muito à população. Perfeito. Não. Fazer as palavras dos meninos aí, agradecer à equipe. A gente toma cuidado para não se apaixonar muito pelo produto, né? É algo que a gente precisa se atentar, né? Para a gente não ficar apaixonado, mas pode perceber que os olhos brilham quando a gente fala, porque na verdade o propósito não é dinheiro, o propósito não é venda somente, o propósito é realmente entregar algo que a gente pudesse deixar para a fisioterapia
né? E aí a gente termina passando, quando a gente quer entregar agora, para a saúde, né? Para pacientes, para clientes. Então, é difícil não se apaixonar pelo Evo, mas dizer que está sendo muito bom, né? Está sendo muito bom aprender, conviver mais ainda com os meninos, conviver com a equipe da R360, para mostrar, né? A ideia é a gente poder mostrar isso, e isso é um grande desafio, né? É a gente mostrar o que a gente está vivendo, o que a gente já está vivendo, trabalhando, conseguindo resultados, né, de tempo para muito mais gente. Então isso é um desafio, isso não é fácil, e espero que logo todos estejam aí conhecendo e mexendo no Evo. É isso, pessoal. Obrigado. Fantástico fazer esse projeto com vocês e até o próximo episódio. Forte abraço.